Pessoal, boa tarde. Meu nome é Jesus Najib, eu sou advogado especialista em direito previdenciário e coordenador do IEPREV nas regiões de Catanduva e Rio Preto, São Paulo. Hoje eu estou aqui para passar algumas dicas para vocês a respeito da prática da advocacia previdenciária. E hoje nós vamos tratar um pouquinho da IN 77, alguns artigos nela previstos que poderão ser utilizados em nosso favor, em nosso dia a dia. Eu vou começar lendo para vocês o artigo 697. Nós vamos falar, em primeiro lugar, com relação à dispensa de apresentação de procuração em casos de vista, cópia e carga de processo administrativo previdenciário. O artigo 697 diz que é assegurado o direito de vistas e cópia de processo administrativo mediante requerimento aos seguintes interessados. Em seu inciso 2, ele diz que ao advogado, em relação a qualquer processo, independentemente de procuração, exceto matéria de sigilo, ou seja, nós advogados regularmente inscritos na OAB, temos direito de requerer vistas no balcão ou cópia de qualquer processo administrativo junto ao INSS, independente de estar em andamento ou não, exceto em se tratando de matéria sigilosa. Aqui é a primeira dica. Com relação à cópia, à carga, o artigo 697 e 99 da IN diz o seguinte, que o advogado poderá retirar os autos da unidade pelo prazo máximo de 10 dias, mediante requerimento e termo de responsabilidade com compromisso de devolução tempestiva. E o seu parágrafo 2º diz o seguinte, que para processos findos, ou seja, aquele processo que já se encerrou, é dispensada a apresentação de procuração, exceto quando houver documentos sujeitos a sigilo. Ou seja, em se tratando de carga, nós advogados podemos retirar o processo, independentemente de procuração, em se tratando de processo já encerrado, salvo nas hipóteses de segredo de justiça, documentos sigilosos. Essa seria a primeira dica, então. Agora nós vamos falar da questão da autenticação de documentos. O artigo 677 da IN 77 diz o seguinte, que equiparam-se aos originais os documentos autenticados por, inciso 7, advogados privados. E o seu parágrafo 1º diz que, na hipótese do inciso 7, a autenticação está vinculada ao advogado privado que conste na procuração, ou seja, eu posso autenticar a documentação? Posso, só que meu nome tem que constar na procuração do segurado, ainda que representado por seu subestabelecido, desde que acompanhado de cópia da carteira da OAB. E no seu parágrafo 2º, ele menciona quais são as particularidades necessárias a tal autenticação. Para fins do disposto no parágrafo anterior, o documento autenticado deverá conter nome completo, número de inscrição na OAB e assinatura do advogado. Aqui eu oriento a vocês no seguinte sentido: façam um carimbo com o nome completo, número de inscrição na OAB e um campo disponível para vocês colocarem a data. Carimbo semelhante a este aqui. E para finalizar, a última dica do dia, nós vamos falar a respeito do prazo para a agência da Previdência encaminhar o seu recurso para o órgão competente para o julgamento. Nós sabemos que, na maioria das vezes, a gente apresenta o recurso e este acaba sendo engavetado sem prazo para remessa à junta ou à Câmara de Recurso. O artigo 542 da IN 77 diz o seguinte, que expirado o prazo de 30 dias da data em que foi interposto o recurso, sem que haja contrarrazões, os autos serão imediatamente encaminhados para julgamento pelas juntas de recurso ou câmaras de julgamento do CRPS, conforme o caso, sendo considerados como contrarrazões do INSS os motivos de indeferimento. Ou seja, caso seja extrapolado esse prazo de 30 dias sem que o seu recurso tenha sido enviado ao órgão competente, faça uma petição simples, protocolem junto à APS de origem, determinando que os autos sejam encaminhados ao órgão competente, pois assim vamos evitar que o nosso processo seja engavetado. Bom, pessoal, hoje seria isso. Espero que gostem e na próxima semana voltaremos com mais dicas do dia a dia da advocacia previdenciária.